Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no segundo domingo da Quaresma e conhecido também como o domingo da Transfiguração. A Transfiguração, se nós formos pegar o termo grego, é uma metamorfose, é uma mudança de aparência. Cristo muda de aparência e mostra quem de fato Ele é. Ele se apresenta para os discípulos com toda a sua glória. Ele é o Filho de Deus. Então, já dar a certeza para aqueles discípulos, que depois se tornarão apóstolos, de que eles não estão seguindo um guru ou alguém com mais alguma ideia, estão seguindo o Filho de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós. O extraordinário de Deus está acontecendo no seu meio. Isso já nos faz pensar o seguinte: cuidado com quem você está seguindo. Cuidado para não colocar no lugar de Deus as redes sociais, os influenciadores, mesmo aqueles que falam em nome de Deus, que às vezes esse falar pode vir distorcido. Cuidado. Depois nós vemos na leitura Moisés e Elias, e como nós já sabemos dentro da tradição, eles estão ali para confirmar pela lei que representada em Moisés e por Elias representados os profetas, por toda a história da salvação, que o Messias escolhido é Jesus, o Messias esperado é Jesus. Nós não precisamos esperar mais ninguém. Não há outro nome debaixo do céu que nos traga a salvação e que seja aquele que nos orienta na verdade, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Moisés e Elias mostram isso. Então, mais uma vez, o cuidado para que a gente não se deixe guiar pela cabeça dos outros. E mais uma vez eu digo, cuidado com as redes sociais. Cuidado com os fanáticos da rede social, mas também os desleixados da rede social. Porque tem para todos os gostos, tem para todos os lados. De um lado o fanatismo, de um lado o desleixo total da fé. Então, Moisés e Elias também, eles estão na presença do Pai. Moisés e Elias, eles não são almas penadas que estão vagando por aí. Então, nós não invocamos os mortos. Moisés e Elias estão ali para confirmar que Jesus é o Filho de Deus e que em Jesus todas as promessas estão se cumprindo. Então, cuidado para também não olhar na presença de Moisés e Elias uma ilusão de que Jesus estaria invocando os mortos. Não, invocar os mortos é pecado, e até, além de ser pecado, condenado no Antigo Testamento, é impossível, porque morto não volta. E Moisés e Elias só estão ali por causa da autorização do Pai, para, repito, mais uma vez confirmar que em Jesus a lei e os profetas estão se cumprindo. É a plenitude dos tempos, nele tudo está se cumprindo. É por isso que estão ali Moisés e Elias, senão eles não teriam a permissão para estar ali com Jesus. Por isso, alma de ninguém anda vagando por aí. Não existe alma penada, nem assombração, nem gente que voltou dos mortos. Não.
E se alguém viu alguma coisa, é bom procurar um psiquiatra para se tratar. E se não for problema psiquiátrico, é demônio, é um anjo decaído fingindo ser a pessoa que morreu para nos iludir e nos desviar da verdadeira fé em Jesus Cristo. Então cuidado com essas coisas de que eu vi assombração ou alma penada, isso não existe. Deus é organização, Deus não é bagunça, Ele não deixa as almas ficarem vagando por aí. Isso é pura superstição. Também nós percebemos, e essa é uma das principais mensagens da transfiguração, que Jesus, Ele sendo Deus, Ele que tem um projeto com o Pai na ação do Espírito, sabe que vai passar pela paixão e morte. Ele sabe que vai, aos olhos dos discípulos e dos apóstolos, vai acontecer um fracasso, um aparente fracasso, porque eles, como todo o resto daquele povo, esperavam um Cristo, um ungido, um Messias que viria para expulsar os romanos, que viria para fazer uma revolução, que iria instaurar um novo reino, a exemplo do rei Davi, que eles sempre ali tinham Davi como aquele grande rei, e agora esperavam um novo Messias para fazer a mesma coisa. E de repente, Jesus é preso, Jesus é torturado, Jesus carrega a cruz, a pior morte, a pior condenação, e Jesus morre na cruz. Quer dizer, além de um escândalo para eles, um fracasso. Portanto, Jesus sabia que eles iam ficar assustados. Jesus sabia que o desânimo ia tomar conta do coração daqueles homens e, claro, também daquelas mulheres que o seguiam. Por isso, a transfiguração mostra o projeto do Pai, mostra o Cristo vitorioso, mostra que existe cruz, mas após a cruz existe vitória, mostra que existem dificuldades, mas em Cristo, por Cristo e com Cristo, as dificuldades são superadas. Mostra que existe uma luta a ser travada, mas essa luta, caminhando com Deus, ela é vencida. Talvez não seja vencida da maneira que nós queremos, ou que nós esperamos, ou que nós planejamos, mas em Cristo, essa luta é vencida, é superada. Existem dores que inclusive o Cristo assume, dores da humanidade, dores que não são dele, mas ele se mostra transfigurado para evidenciar que ele quer nos ajudar a superar as dores, a superar as cruzes, a lutar com ele que é vitorioso, a nos mantermos firmes sem desanimar. Então, por isso ele está ali transfigurado, por isso ele está ali mostrando a sua glória, por isso ele está ali já mostrando ele que é Deus e dizendo: não desanimem. E hoje a igreja nos diz e lembra neste domingo que é para nós não desanimarmos. Não desanimar diante das dificuldades, não desanimar diante das lutas, não desanimar diante dos problemas, não desanimar diante das dores, não desanimar diante dos fracassos da vida. Precisamos contemplar o Cristo glorioso transfigurado e saber: essa é a meta, Ele é vitorioso, vou buscar força nele para vencer os obstáculos da vida. A última palavra é dele.
Com Ele nós superamos os desafios, as angústias, os sofrimentos, as dificuldades, as preocupações, as fraquezas, os limites, os obstáculos, as dúvidas da vida. Com Ele. E nós vamos ao longo da vida, como foram os discípulos, os apóstolos, que foram tentados a desanimar diante de todo aquele sofrimento da cruz, diante de todo aquele desânimo da morte. Eles foram tentados a desanimar. Tanto é que alguns textos, nós vamos ver isso principalmente na Semana Santa, que dizem que alguns fugiram, outros negaram, e outros estavam escondidos, outros estavam voltando para a antiga cidade, Emaús. Portanto, diante da situação de dificuldade, a tendência nossa é desistir, é desanimar, entregar os pontos. Não desista, não desanime, não entregue os pontos. Ou seja, Cristo passou pela cruz e Ele venceu. Diante de um aparente fracasso, e mesmo sentindo a dor e a dor de toda a humanidade, Ele venceu o pecado e a morte. Transfiguração já mostra também a vitória que Cristo deseja nos dar. Já mostra aquilo que nós celebraremos após a quaresma, após o período de sofrimento, após um período de penitência, após um período de sacrifício, que é a Páscoa, que é a ressurreição, que é a glória de Deus, e que isso que nos aguarda, não só de uma maneira celebrativa, mas nos aguarda como uma realidade de vida eterna com Deus. A última palavra é dele. Ele é o vitorioso, por mais que tudo ao nosso redor pareça derrota e fracasso. E muitas vezes nós precisamos experimentar o fracasso para ver se a gente baixa a bola, a gente fica mais humilde, para ver se a gente faz aquilo que foi a recomendação daquela nuvem que representa o Espírito Santo e a voz do Pai, que ali na transfiguração diz: escutai-o, ouvi-o. Então, às vezes, infelizmente, nós seres humanos somos teimosos, a gente não quer repensar, a gente não quer mudar, nós nos acomodamos nos nossos esquemas, e o fracasso, a cruz, que não é Deus quem envia, faz parte da vida, faz parte de uma realidade que foi afetada pelo pecado, não é Deus quem quer, mas o fracasso às vezes dá aquele chacoalhão que a gente precisa, para a gente parar e repensar, para a gente parar e dizer: eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso deixar acontecer na minha vida uma metanoia, uma mudança de mentalidade, de certa forma uma transfiguração nas minhas atitudes, porque às vezes a gente teima no erro, teima numa maneira de pensar, nos prendemos a gostos, vontades, caprichos e desejos humanos, e por isso não nos convertemos. Então eu penso que até é pedagógico. Deus não manda sofrimento, Deus não quer sofrimento, Deus não é autor do sofrimento, Deus não se alegra com o nosso sofrimento, mas Ele usa esse sofrimento para ver se nós despertamos, nos voltamos para Ele, procuramos repensar a nossa vida, sair do nosso comodismo. Ele usa, Ele não envia, preste bem atenção nisso. Então Cristo passou pela cruz e, transfigurado, Ele nos ajuda a ter esperança, a enfrentar com Ele
as dificuldades. E é aí que nós precisamos de subir o monte com Ele, o Monte Tabor, na oração, na amizade, na intimidade com Ele. E aí você começa a entender que a oração é uma necessidade para nós, não pode ser encarada como obrigação, é necessidade, eu preciso. A oração, ela vai ser instrumento de Deus para nos consolar, para nos abastecer, para nos fortalecer e também para nos inspirar à vontade dEle, para nos deixar propícios a repensar as nossas atitudes, para Ele agir em nós. Então, cuidado quando a gente faz da oração apenas um mecanismo legalista, ritualista, mecânico, de cumprimento de deveres, de ritos. A oração não pode ser apenas um cumprimento de dever e de rito, porque está escrito que eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer desse jeitinho bem aqui para ver se eu consigo aquele milagre ali. Se você faz isso da sua oração, você é um católico supersticioso, é uma católica supersticiosa, desculpa dizer, não quero ofender ninguém não. E ainda por cima ainda está negociando com Deus, olha, eu dou isso aqui e o Senhor me dá outra coisa de volta. A oração não é uma mágica, não é uma fórmula que você vai repetir e porque você repetiu aquela fórmula, magicamente os seus problemas vão se resolver. E infelizmente a maioria de nós católicos pensa assim em relação à oração. E é por isso que não progride, é por isso que não cresce, por isso que não evolui, por isso que não se converte. Por quê? Porque a oração é comunhão com Deus, a oração é intimidade com Deus, a oração é correspondência de amor a Deus, a oração é colocar-se na presença de Deus, para que Ele vá me inspirando, para que Ele vá amolecendo o meu coração, para que Ele vá tocando na minha consciência, para que eu vá mudando, vá fazendo a metanoia, a transfiguração, através da oração que me ajuda a enxergar a minha fraqueza, para deixar Deus e também eu com a minha iniciativa ir mudando e repensando. E essa é uma das práticas quaresmais. Claro que não é para ser vivida só na quaresma, é para ser intensificada na quaresma como um treino para o nosso crescimento espiritual. Portanto, a maneira de Cristo nos fortalecer para superar as dificuldades da vida, uma delas é a oração. E aí nós vamos poder descer o monte com Cristo. E aí nós vamos poder enfrentar as dificuldades com Ele e saber que essas dificuldades vão passar. E saber que com a força de Cristo nós vamos superá-las. E aí nós vamos poder ter paciência para enfrentar os desafios da vida. Só tomemos cuidado para não fazermos como Pedro, né? E que bom que Pedro comete mais uma mancada aqui. E eu não estou, claro, estou achando bom que Pedro errou. A gente não deve achar bom que ninguém errou, pelo amor de Deus. Mas o erro de Pedro ensinou para ele e ensina para nós hoje. Olha, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos nos acomodar, está tudo bom por aqui, né? Vamos ficar nessa vidinha mesmo. Não fuja dos problemas. Se você fugir dos problemas, eles vão só piorar, eles não vão se resolver. Não fuja da dor, mas também não estou dizendo para você buscar a dor e nem estar atrás de problemas. Isso é coisa de doido, né? Ninguém gosta de procurar de problema e ninguém gosta de sofrer. Mas com Cristo vamos enfrentar com paciência, com oração, com a cabeça fria, sem se precipitar, que às vezes a fuga é um tipo de precipitação. Apertou o negócio aqui, doeu,
em vez de eu ter paciência, esperar, dar tempo ao tempo, ou em Deus e aos poucos resolvendo, ou simplesmente também me conformar. Bem, essa é uma situação que não tem solução. O que não tem solução, solucionado está. Tem que aceitar e ir para frente. Mas às vezes a fuga, né? Eu vou fugir do problema, vou para outro lugar, vou procurar outras opções, e acaba que o problema vai só piorando. Não desanime. Portanto, descer o monte também é com Cristo, enfrentar as lutas do dia a dia, tendo essa certeza de que Ele é vitorioso e de que Ele me auxilia nessa luta do dia a dia. Então, viver a fé e rezar não pode ser uma fuga, é um encher-se de Deus para superar os desafios da vida. Não tem nada perdido na nossa vida, seja qual for a situação que nós enfrentamos, com Cristo nós podemos superar. E aqui eu encerro essa homilia lembrando daquilo que diz o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 29. Diz o Cristo: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa é a mensagem da transfiguração. Tende coragem, eu venci o mundo, e nós venceremos com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.